Olá! Nessa aula nós vamos iniciar a parte dos exercícios do Neuro 2. Então nós vamos falar sobre como você vai poder trabalhar os padrões de movimentos que devem ser priorizados no treinamento funcional para a população idosa, levando em consideração os diferentes níveis de capacidade funcional. Para a gente relembrar, o treinamento funcional para idoso, ele deve abordar os movimentos básicos que são utilizados nas tarefas das atividades da vida diária. Por isso, os exercícios, eles devem incluir atividades que promovam o movimento de agachar e levantar, empurrar e puxar, carregar e girar. E para isso, é importante você levar em consideração a capacidade funcional do idoso, para que você possa fazer uma prescrição segura e eficiente. Eu separei alguns exercícios e os movimentos básicos desses exercícios para que você possa analisar como que você vai trabalhar, levando em consideração a capacidade funcional do idoso. O primeiro que nós vamos mencionar vai ser sobre o movimento de puxar. Então, o movimento que eu coloquei, que eu separei como movimento básico, seria a puxada com agachamento livre. E nós vamos ver algumas propostas de acordo com a capacidade funcional do idoso. Pensando no idoso frágil, dificilmente ele vai conseguir fazer o movimento de agachar e puxar junto. Então, principalmente se for um idoso iniciante. Nosso principal objetivo agora é focar no principal, na base do exercício, no que você quer promover. Nesse caso, a gente quer simular a atividade de puxar. Então, nós vamos colocar o idoso sentado numa cadeira ou num banco que seja seguro, que ele consiga manter os pés bem apoiados no chão. É importante que você oriente para que ele fique atento para manter o calcanhar apoiado no chão, para que o idoso tenha essa consciência. E a primeira coisa que você vai fazer é pedir para o idoso tentar não encostar no encosto da cadeira, ver se ele consegue manter a postura ereta. Vai ensinar para ele como ele vai fazer a ativação do abdômen e a ativação escapular. Se possível, peça para ele realizar o movimento sem o auxílio de carga externa, sem o auxílio do elástico inicialmente, que ele faça 5, 10 movimentos só para que ele tenha essa consciência corporal em relação ao padrão de movimento, e depois você utiliza a carga externa, que pode ser um elástico, um TheraBand. Observe, eu gosto de ficar bem atenta em relação à questão do elástico, se é um elástico que está com uma boa resistência, se ele não está com nenhuma rasura, para evitar possíveis acidentes. Já tive umas experiências negativas, não vivenciei, mas já ouvi alguns relatos. Então, sempre quando a gente vai trabalhar com o auxílio de elástico, é importante que você observe a qualidade que está o elástico. Ele é um material que a gente precisa ter uma certa reposição mais frequente, não é a mesma coisa de um material como, por exemplo, o Kerobel ou o uso do Alter. Então, é importante você ficar bem atenta a essa questão. O elástico você vai colocar numa base de apoio, ou você mesmo pode segurar, e o idoso vai fazer o movimento de puxar. Se caso o idoso não conseguir manter a postura ereta, tenta procurar uma cadeira que não atrapalhe a execução do movimento de puxar e tenta trazer essa consciência corporal dele da ativação. Embora a gente não vai conseguir fazer o movimento de agachar e levantar junto, o idoso vai ter a ativação da região do abdômen e da região escapular, e isso é importante para que aumente a consciência corporal e o recrutamento das unidades motoras também. Nós vamos fazer o exercício de puxada. Para esse exercício, nós vamos utilizar um elástico, mas aí você pode utilizar diversos materiais que você tem aí no seu espaço, inclusive as fitas de suspensão. Da mesma forma, é importante a gente avaliar o nível de capacidade funcional do idoso e, com base nisso, a gente adaptar o exercício para que ele consiga realizar de forma segura e eficiente. Por exemplo, aqui no modelo que nós vamos utilizar, eu vou iniciar com o Roberto sentado num banco, simbolizando um idoso que consegue fazer as atividades básicas e algumas só instrumentais, ou seja, aquele idoso que é parcialmente dependente. Então, para isso, a gente vai utilizar um elástico. Importante, a gente vai pedir para o idoso manter o abdômen ativado e a região das escápulas também, para que ele consiga manter a postura. Vamos supor que o idoso tem um pouco de dificuldade de manter o tronco ereto.
Então o ideal é você tentar falar para ele, criar essa consciência mesmo e durante a execução do exercício fazendo essa orientação, porque senão ele vai ter uma tendência a relaxar e não manter essa postura correta. A gente pode fazer o movimento tanto de forma unilateral quanto trabalhando os dois lados juntos. Então, para iniciar, mesmo processo, fase concêntrica faz o movimento mais rápido e fase excêntrica tem um maior controle, um movimento um pouco mais lento. Aqui no modelo, o Roberto está fazendo unilateral e agora a gente vai fazer as duas regiões puxando junto, com as duas mãos. Então, ó, fase concêntrica, o Roberto está puxando mais rápido e fase excêntrica a favor do movimento. Então, toda vez que ele for contra o peso, é a fase concêntrica, como a gente já mencionou, e a fase excêntrica a favor do movimento. Lembrando que é importante que o idoso, durante a execução desse exercício, esteja bem seguro. Então, selecione um banco, uma cadeira que ele consiga apoiar ambos os pés no chão, para que ele realmente consiga manter aquela postura que a gente falou, que é uma postura ereta. E observe se ele está sentado bem no meio do banco para trazer essa segurança também. Pensando no idoso independente, eu posso colocar esse idoso numa base instável. O idoso frágil, ele estava numa base estável, a cadeira ou um banco. Então, o idoso independente, eu posso colocar ele sentado sobre uma bola. A bola suíça, a bola de pilates, não sei como vocês conhecem aí na região onde vocês moram. É importante, a gente sabe que ela tem de vários diâmetros, 55, 65, 75, e você pegue uma bola que o idoso consiga manter a postura ereta, que ele consiga manter os pés apoiados no chão. E para você colocar o idoso numa base instável para fazer um exercício de força, ele precisa ter uma boa consciência corporal e uma boa estabilidade, porque caso contrário, o exercício de força ele vai ser prejudicado, porque a gente vai ter recrutamento das unidades motoras para ter a manutenção da estabilidade corporal também. Então, observe se o idoso consegue realmente manter o equilíbrio durante essa base para que ele possa fazer a execução. Não que seja errado, mas é que se o objetivo é trabalhar força e potência, lembrando que ele vai ter que fazer na maior velocidade concêntrica possível, diferente da capacidade funcional do idoso. Se o seu objetivo é trabalhar força e ele não consegue manter a estabilidade corporal, o ideal é a gente ter uma base estável. O idoso ativo. O idoso ativo, nós vamos colocar ele em pé, apoio bipodal, com os joelhos flexionados, ou seja, ele vai manter o exercício de agachamento em isometria e vai fazer o movimento de puxar também, mantendo o elástico em alguma base de apoio. Observe se o idoso consegue fazer o movimento de agachamento de forma eficiente, se ele consegue manter o calcanhar apoiado no chão, o tronco na posição correta, ele não faça muita flexão de tronco. Se ele não conseguir, regrida ao nível anterior. Não significa porque o idoso é ativo, porque ele consegue fazer todas as atividades da vida diária, que necessariamente ele vai conseguir fazer essa proposta. A gente tem que levar em consideração o aspecto físico também, não somente a capacidade funcional. Então, se você observar que ele não consegue manter o padrão de movimento do agachamento, coloque, por exemplo, ele numa base instável na bola, se ele conseguir manter a estabilidade corporal. Uma variação é a gente fazer um movimento, então, em pé. Vou pedir para o Roberto levantar, vai fazer o mesmo exercício. Ele pode fazer tanto unilateral quanto trabalhar com os dois braços. Vou pedir para ele afastar a perna na largura do quadril, flexionar um pouquinho só o joelho, mantém a coluna reta, ativa lá o abdômen e faz o movimento de puxada. E esse movimento de puxada, a gente pode fazer as diversas variações. Pode continuar, Roberto. A gente pode fazer as diversas variações que a gente tem desse exercício. Lembrando sempre dessa questão da segurança em relação ao idoso e pensar também na fita de suspensão que você vai utilizar ou no elástico, porque a gente tem uma variação muito grande no mercado e é importante que você identifique aquela que o idoso vai conseguir realizar um movimento de forma eficiente e segura, que ele não vai ter aquela deficiência durante a execução do movimento. Às vezes a gente acaba colocando uma carga muito elevada para o idoso e ele não consegue manter uma execução correta. O movimento ele fica totalmente desconfigurado, realmente ele não consegue fazer
o exercício. Então, mais importante do que simplesmente pegar uma carga é a gente ter essa consciência de que o exercício ele precisa ficar bonito, ele precisa ser executado de forma correta. E o que vai determinar isso é a consciência, a orientação do profissional e a carga que você vai estar utilizando. Já para o idoso atleta, nós temos a variação de fazer o movimento de puxar e agachar utilizando uma fita de suspensão. Então, essa fita de suspensão vai estar numa base e o idoso vai fazer a extensão e flexão de cotovelo ao mesmo tempo que ele faz a flexão e extensão de joelho. Então, trabalha de forma simultânea o agachamento e a puxar. Próximo padrão de movimento é o padrão de carregar. Então, nós vamos fazer um movimento de carregar através da flexão de cotovelo. O idoso frágil, ele vai fazer um movimento de caminhada. Cada vez que ele faz uma passada, ele faz a flexão de cotovelo e extensão de cotovelo. A ideia é que o idoso tenta promover a marcha, que é uma capacidade que a gente precisa trabalhar, uma habilidade que a gente precisa trabalhar com o idoso frágil também. Então, ele vai fazer o movimento de passada, só que não vai se caracterizar como uma dupla tarefa, porque dificilmente o idoso frágil consegue fazer o movimento de flexão e extensão de cotovelo ao mesmo tempo que ele caminha. Então, por isso que não vai se caracterizar como uma dupla tarefa. Na hora que ele finalizar a passada, ele vai fazer a flexão de cotovelo. Se ele conseguir de forma simultânea, já é uma dupla tarefa também. O idoso independente, ele vai fazer de forma simultânea. Então, da forma que ele vai caminhando, vai fazendo, por exemplo, 10 passos para frente, ele vai fazendo um movimento de flexão e extensão de cotovelo, com base na quantidade de repetições e de acordo com o estresse que você quer promover, se é um estresse mecânico ou um estresse metabólico para o exercício. O idoso ativo, ele vai fazer esse movimento, só que ele vai fazer com elevação de joelho, então a famosa deslocamento de fazendeiro. Então ele vai fazer também flexão e extensão de cotovelo de forma simultânea, mas com elevação de joelho durante a execução do movimento. Já o idoso atleta, além de fazer esse movimento de deslocamento de fazendeiro para frente, ele vai fazer para trás também. Então vamos supor que ele vai fazer 16 repetições. Então ele faz 8 movimentos para frente, 8 movimentos de deslocamento para frente, 8 movimentos de deslocamento para trás. Então ele vai estar trabalhando a questão do fazendeiro, né? E flexão de cotovelo, movimento de carregar, de puxar, de fazer essa flexão de cotovelo também. Bom, o próximo exercício que a gente vai estar executando no Neuro 2 é o exercício que visa trabalhar aquela capacidade de carregar, utilizada em diversas atividades da vida diária para o idoso. Para isso, nós vamos utilizar aquele exercício famoso fazendeiro. O Roberto está aqui com 2 halter, um em cada mão. É importante a gente pedir para o idoso fazer a ativação da região escapular para que ele possa manter a postura ereta e ele vai caminhar. Aqui a gente selecionou um espaço menor por conta da questão da gravação para facilitar a visualização do exercício, mas no espaço que você tiver, o ideal é ele estar fazendo essa caminhada em torno pelo menos de uns 5, 10 metros. Então você pede para o idoso caminhar e retornar. A gente pode fazer uma variação desse exercício, dependendo da capacidade funcional do idoso, para que ele faça com um movimento de elevação do joelho. Então, ele vai caminhar elevando um pouquinho mais a passada. Sobe um pouquinho mais o joelho. Isso. Esse exercício de carregar, então, ele é essencial para que você priorize durante a execução do treinamento funcional com o indivíduo idoso, não esquecendo de pedir para ele manter sempre a escápula ativada, para que ele consiga manter o tronco ereto e fazer uma melhor execução do exercício. A carga, a questão do peso, é aquilo que a gente já comentou durante as outras séries. Tudo vai depender da capacidade física e do nível de condicionamento do idoso. Se você coloca uma carga muito elevada e você percebe que a execução do movimento não está correta, então reduza a carga para que o idoso consiga fazer de forma a trazer os benefícios para a sua saúde, né? Mas também para que ele consiga fazer o exercício de forma eficiente. O movimento de agachar e levantar.
nós vamos utilizar como o movimento básico o agachamento livre. Para o idoso independente, idoso frágil, é importante que ele faça com auxílio. Nós vamos utilizar uma cadeira ou um banco que seja seguro, que o idoso consiga manter os pés bem apoiados no chão. É importante que você oriente para que ele fique com o calcanhar bem apoiado e ele vai fazer um movimento de sentar e levantar com o auxílio dos membros superiores. Para isso, caso a cadeira tenha um apoio de braço, ele pode apoiar sobre o braço e fazer um movimento de extensão dos joelhos, ou você pode estar na frente apoiando para que ele consiga fazer esse movimento de sentar e levantar da cadeira. Não esqueça de selecionar uma cadeira, um banco bem seguro, se possível, que fique apoiado sobre uma parede para trazer maior segurança para o idoso também. Vamos iniciar o exercício de agachar e levantar, levando em consideração o idoso frágil. Então, para isso, nós vamos utilizar uma cadeira e o outro recurso que nós vamos utilizar vai ser o próprio professor, para que o idoso possa apoiar os membros superiores para auxiliar na execução do movimento. Então, nós selecionamos aqui uma cadeira, eu vou pedir para o idoso colocar o quadril um pouquinho mais atrás. É importante vocês orientar para que durante o movimento de subida, o idoso concentre o peso corporal também na região do tornozelo. E nós vamos fazer um movimento na maior fase, a fase concêntrica mais rápida, levando em consideração a importância da gente trabalhar a potência. Então, eu vou ficar na frente para o idoso, pedir para o idoso apoiar as duas mãos. E ele vai tentar fazer um movimento de subida o mais rápido possível e o de descida um pouco mais lento. Perfeito. Então é importante a gente estar na frente do idoso. Eu particularmente prefiro o profissional estar auxiliando essa execução desse movimento do que utilizar uma cadeira com apoio, porque o idoso pode se sentir desconfortável, pode acontecer uma situação de desequilíbrio e também levar uma situação de quedas. Então, sempre quando o profissional está na frente, de certa forma, traz uma segurança maior para o aluno também. Vai fazer o número de repetições necessárias, vai descansar e realizar novamente. O idoso independente vai fazer esse mesmo movimento de sentar e levantar da cadeira, só que sem o auxílio de um terceiro. Então, ele não vai utilizar nem o seu apoio, nem o apoio da cadeira e principalmente não vai utilizar apoio de membros superiores. Então, ele tem que focar a força nos membros inferiores. Lembrando sempre pedir para ele apoiar os calcanhares no chão, falei cotovelos, os calcanhares no chão, para que ele consiga fazer o movimento de elevação de forma eficiente. Para começar, nós vamos utilizar um banco. Aí na academia, no espaço que você tiver, é importante que você selecione um banco ou uma cadeira que seja bem seguro, se possível que você coloque próximo de uma parede também, para promover essa segurança para o idoso e que ele consiga realizar o exercício de forma eficiente e segura. Então, aqui no modelo, a gente vai utilizar esse banquinho. Nós vamos fazer 3 variações do exercício de sentar e levantar ou o exercício de agachamento. Lembrando que é importante você identificar o nível de capacidade funcional do idoso e com base no nível dessa capacidade, das atividades básicas da vida diária que ele consegue realizar, é que a gente vai selecionar o exercício. Então vamos pensar no idoso lá de nível 2, no idoso que ele consegue fazer as atividades básicas da vida diária e algumas instrumentais. Então a gente pode iniciar com o movimento de sentar e levantar da cadeira, como o Roberto vai fazer para a gente. Então ele vai sentar e fazer o movimento de levantar. É importante que durante a execução você oriente o idoso para que ele contraia o glúteo no momento que ele vai elevar e que ele tenta fazer esse exercício com a maior velocidade concêntrica. Então ele faz rápido na fase concêntrica e na fase excêntrica ele faz um pouquinho mais devagar. Outra variação, vamos pensar no idoso que ele já conseguiu fazer esse movimento de sentar e levantar. Aí a gente vai fazer utilizando o banco só para que ele tenha uma referência de como que ele vai fazer o exercício de agachamento. Então ele vai agachar, mas ele não vai chegar a sentar no banco. Vai fazer o movimento de agachamento e retornando. E a mesma coisa, fase concêntrica,
faz um movimento mais rápido e na fase excêntrica mais lento. O idoso ativo, a gente pode colocar ele para fazer um movimento de agachamento livre, então sem auxílio de terceiro, ele vai fazer um movimento de agachar e levantar. Evoluindo para o idoso que já consegue fazer um movimento sem utilizar o banco, eu vou tirar o banco daqui e daí a gente vai orientar para que o idoso faça o mesmo exercício de agachamento, fase concêntrica um pouquinho mais rápido e excêntrica um pouquinho mais devagar. Tenta acelerar um pouquinho mais na fase concêntrica, isso. Nesse movimento a gente sempre tem que orientar para o idoso para que ele posicione bem os pés apoiados no chão, tanto com o exercício utilizando o banco ou no agachamento livre, e orientar para que ele faça força no tornozelo, para que ele realmente utilize essa região para conseguir fazer o movimento de sentar e levantar, trabalhando principalmente essa região de membros inferiores. E para o idoso atleta, vai manter o agachamento livre, mas com uma sobrecarga, que pode ser um halter, um kettlebell, qualquer sobrecarga que você tenha aí na academia, onde você realiza o seu programa de treinamento funcional. Agora, o movimento novamente de agachar e levantar, pensando no idoso atleta. Para isso, então, nós vamos utilizar a sobrecarga. Eu estou aqui com os halteres, que eu vou passar para o idoso. Leve em consideração, o nível da capacidade física do idoso para você poder fazer a seleção do peso, né, do halter. Então a gente vai pedir para o idoso afastar a perna na largura do quadril e fazer o mesmo movimento do idoso independente. Então vai ser o movimento de agachar e levantar, mas agora com a sobrecarga. Tem aqui na sua lateral, ó. Isso, perfeito. Muito bom. Então a gente pode evoluir com a carga de acordo com a capacidade física do idoso. Você vai promovendo novas progressões, vai observando, vai fazendo esse monitoramento para que o idoso possa ser cada vez mais desafiado e ter melhores resultados em relação ao exercício de força. Vamos para o próximo exercício. A base vai ser um movimento de empurrar. Então nós vamos fazer com auxílio de materiais. Eu separei 2 modelos, com o peso livre, com o peso do corpo, e com o elástico. Com o elástico, o idoso frágil, nós vamos colocar ele sentado naquela cadeira e ele vai passar o elástico por trás da cadeira, ou, se não conseguir, pode ser por trás das costas também. Tudo vai depender do modelo e do tamanho do encosto da cadeira. E ele vai fazer o movimento de empurrar, extensão e flexão de cotovelo. Com o peso livre, a gente vai pedir para o idoso, eu falei peso livre, peso do corpo, mas não, gente, falei errado, me perdoe. É o peso utilizando o halter. Então ele vai fazer uma leve flexão de tronco. Importante, você vai pedir para ele fazer ativação do abdômen, ativação da escápula, manter os braços bem apoiados, vai fazer extensão e flexão de cotovelo. Então ele vai trabalhar a região do tríceps, mas vai também trabalhar essa parte do abdômen e também da região escapular, que ele vai estar fazendo a ativação. Agora nós vamos iniciar a parte prática do exercício de empurrar. Pensando no idoso frágil, o que nós vamos fazer? Vamos utilizar uma cadeira, eu vou pedir para o idoso sentar, levando o quadril bem para trás, afastar as pernas na largura do quadril também, tentar manter sempre a ativação da região escapular, para que o idoso permaneça numa postura ereta. E nós vamos utilizar um elástico para fazer essa atividade. Então, observe que eu passei o elástico por trás da cadeira e o idoso vai fazer um movimento de empurrar. Então, ele vai fazer a extensão do cotovelo e flexão. Sempre lembrando, fase concêntrica, a gente vai pedir para o idoso fazer a atividade um pouquinho mais rápida e na fase excêntrica para que ele tenha um maior controle do movimento. Vamos observar a execução do movimento. Deixa sempre os cotovelos próximos do corpo. Tudo bem? Então, é um movimento bem tranquilo de empurrar e voltar que a gente vai estar orientando para o idoso estar realizando a execução desse movimento. Se você observar
que a cadeira não é possível passar o elástico por trás, não tem problema, a gente pode passar o elástico por trás do idoso. É importante que realmente não gere um certo desconforto e que o elástico fique numa postura correta, numa altura boa, para que o idoso consiga fazer um movimento de extensão e flexão de cotovelo. O idoso independente, ele vai estar em pé, apoio bipodal, vai passar um elástico atrás de uma base de apoio, pode ser qualquer base de suporte ou você mesmo está segurando, e vai fazer um movimento de empurrar. E o mesmo movimento em relação à flexão e extensão de cotovelo, só que nesse caso ele vai estar em pé, com os pés afastados, ele pode levar um pé um pouco à frente, o outro para trás, né? E fazer um movimento de flexão e extensão do tronco, mantendo os braços bem apoiados ao tronco. Para o próximo exercício, nós vamos utilizar 2 halteres. É bem semelhante com o exercício que o idoso fisicamente frágil fez. O que nós vamos diferenciar é que agora a gente vai ter o apoio bipodal, então o idoso está na postura em pé. Vou pedir para ele fazer uma leve flexão de joelho, mantenha a ativação da região escapular e abdômen e uma leve flexão de tronco. Os braços vão ficar bem alinhados e ele vai fazer um movimento de flexão e extensão de cotovelo. Importante, observe a postura da cabeça do idoso, para que ele não faça nenhum movimento de hiperflexão e nem de hiperextensão. Então é importante a gente estar observando esse movimento, essa execução correta, para que o idoso depois não sinta nenhum tipo de desconforto na região cervical. Finalizando, retorna à postura inicial. O idoso ativo, ele vai fazer um movimento de flexão de braço com apoio de joelho, dependendo do nível da capacidade física do idoso, você pode colocar, por exemplo, o step para subir um pouco a base de apoio das mãos, para que ele faça esse movimento de flexão e extensão do cotovelo. E visando o tríceps, ele vai fazer o tríceps no banco com os joelhos flexionados. Para o idoso atleta, vai fazer o movimento de flexão de braço sem o apoio de joelho, então fazer o movimento completo de flexão de braço. E o tríceps no banco, ele vai fazer com os joelhos totalmente estendidos. Então vocês observaram que a gente consegue trabalhar os mesmos segmentos corporais para diferentes níveis de capacidade funcional do idoso. Nesse curso a gente focou principalmente na parte da capacidade funcional, mas como eu já disse em outras aulas, é importante a gente avaliar o aspecto físico também. Não é porque o idoso é ativo, ele vai conseguir fazer flexão de braço no chão com o apoio de joelho, pode ser que ele tenha algum problema articular. E daí você pode regredir para níveis anteriores, ou pode fazer uma flexão na parede também, pode utilizar o espaldar, o que você tiver de recurso. É importante avaliar, além da capacidade funcional do idoso, também avaliar a capacidade física. Agora a gente vai iniciar com o exercício de empurrar. Para isso, selecionamos uma parede, a gente vai fazer o exercício de flexão de braço. A gente tem várias opções que você pode estar realizando com o idoso, mas claro, tudo vai determinar o nível de capacidade funcional do idoso. Então, uma variação que a gente pode fazer é utilizar o colchonete, fazer a flexão de braço tradicional, com apoio de joelho. Pode pedir para o idoso também fazer o apoio em cima colocar as mãos em cima de um step, mas uma forma bem segura para a gente conseguir realizar, levando essa capacidade funcional em consideração, é utilizando a parede. Então, para isso, eu vou pedir para o Roberto apoiar os braços na parede, um pouquinho mais abaixo da linha do ombro e fazer um movimento de flexão. Ele vai trazer o corpo um pouquinho mais para trás, ficar em ponta do pé e fazer um movimento. Importante, tomar cuidado para que o idoso não faça o movimento, acentue, na verdade, a lordose lombar. Então é importante, pedir para ele manter a ativação das escápulas, a ativação também da região do abdômen e fazer um movimento de flexão e retornar à posição inicial, mantendo sempre aquele triângulo que a flexão de braço exige. Oriente para que o idoso mantenha então essa ativação escapular, para que ele realmente não faça uma curvatura, e o número de repetições
que o idoso vai conseguir fazer, vai depender do nível de condicionamento, como a gente já mencionou, mas é importante você observar. Se esse exercício está fácil, o idoso está conseguindo realizar com tranquilidade, a gente pode aumentar promover uma certa progressão, né? Aumentar o nível de dificuldade, colocar para ele fazendo uma base no chão ou utilizar pelo menos a questão do step também para a gente conseguir progredir no treinamento do indivíduo idoso.